Mateus vem aqui, Stephanie vem aqui. Nós vamos montar uma fotografia aqui do movimento de Deus entre as gerações. Não, deixa assim mesmo. Vem cá, Mateus, vem aqui. Mateus acho que é mais velho que você um pouquinho. Acho que não? Faz de conta que é. Eu tenho certeza que alguns de vocês não sabem quem eu sou na intimidade, não sabem quem é o Mateus, quem é a Stephanie. E essa preciosa aqui, que está representando aquilo que a gente quer compartilhar agora. A Bíblia diz que quando nós reunimos, um traz salmos, outro cântico, outro traz testemunho. Então, agora vai fazer parte do nosso louvor, lá o nosso testemunho, aquela gente quer ser breve, porque o Paulo Júnior e o Cláudio estão tão inspirados, eu quero beber toda a palavra que eles têm. Há muitos anos atrás, e hoje eu amanheci, meu filho me mandou uma foto da nossa primeira viagem missionária. Ele tinha 2 aninhos, a gente estava dentro do avião, e uma das coisas que ele louvou a Deus foi porque, mãe, você nos ensinou missões desde os nossos primeiros dias. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher que servem ao Senhor, ela entende que nós somos povo, raça, tribo, espalhado no mundo inteiro. O privilégio não é só meu, nem do Mateus e nem de alguns. A Ruth é fruto de uma missão que a gente trabalha nela há muitos anos. Tem hora que ela dá uma dormidinha, tem hora que ela dá uma acordadinha, mas eu creio que esses últimos anos a gente está bem quente nesse projeto. Ruth é uma inglesa, uma escocesa que vive na Inglaterra, e nós temos no coração, como povo do sal da terra, voltar aos nossos pais da fé para desentulhar os poços de águas vivas que estão lá. A gente não vai lá para cavar poço. Nenhuma pessoa que tem autoridade para cavar poço, se não for o Senhor nele. A gente faz buraco, mas poço que acha o veio do rio, da água, só o Senhor. Eu queria pedir para o Mateus falar um pouco sobre isso. Depois a Esther e depois a Ruth. Já consegue falar em português? Senão a gente traduz já, né? Deixa eu só contribuir, porque é honrar um rio, né? Como a Alana disse, se a Ruth está aqui hoje com a gente, é por conta de uma semente na vida lá da Isabel e do Aaron. A Isabel morou com vocês, né? A Alana e Paulo Júnior adotaram a Isabel. Eu não vou nem falar a história aqui, porque a gente era um culto para isso, né? Mas assim, é muito interessante, Lana, como a fé, sem interesse, sem hoje pensar na eternidade e olhar uma vida, e como a Ruth impactou e atravessou as vidas aqui, é fruto de uma adoção da Isabel. A Isabel, a filha cresce, a Hannah, traz os amigos para cá. Essa é a sua 3ª vez aqui, né? No Brasil. Segunda vez. A Hannah já veio 3 vezes, trazendo grupos diferentes. A Ruth creu quando a gente falou o seguinte: nós somos família. E ela creu mesmo, literalmente, porque ela mandou uma mensagem para a Lana respondeu: minha irmã, aguenta aí que está a estação difícil aqui. Mas ela, como ela não colocou no Google Tradutor, ela comprou passagem e veio, amém? É assim. Mas por quê? Porque ela passou por aqui, ela creu quando a gente fala que isso aqui é família. E família você não precisa avisar: mãe, estou indo aí. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Então, assim, nós somos frutos daquilo que esse ministério, essa casa, a casa do Paulo Júnior, da Alana e tantos outros irmãos, investiram sangue, dinheiro, tempo, família, para hoje a gente poder viver essa estação e agora no meio do ano poder enviar 33 jovens para viver um tempo junto lá na Inglaterra. Vão passar um tempo junto e a Ruth vai estar lá com a gente também. Enfim, só queria destacar isso e honrar a sua vida também, em nome de Jesus. Eu vou ser breve aqui, e tentar não chorar, porque enviar a Ruth de volta assim, está sendo muito dolorido para a gente lá na nossa casa. Nós entendemos como família de adotar a Ruth. Eu falo em nome do meu pai, da minha mãe, do Gorbian, da Kenny, do Átila, que Deus assim, deu uma revelação através do meu pai, que esse tempo dela aqui era para a nossa família adotar ela. Nós tínhamos outros planos de fazer rodízios de casa nesses 6 meses que ela veio, mas Deus deu outra direção e ela passou esses 6 meses na nossa casa e foi maravilhoso.
eu brinco assim, Ruth, Deus te mandou para uma raiz aqui da nossa congregação. O Acha com aquele português dele bem goiano, assim, para Ruth aprender como é que fala, a raiz assim, do português. Eu sempre brincava assim com a Ruth, porque eu era a única que falava inglês e muito ruim. Quando eu saía, eu falava assim, o Espírito Santo traduz. E o Espírito Santo traduzia e minha avó, com 84 anos, ela aprendeu a falar I love you para dizer para a Ruth que amava ela, que adotava ela. Então, assim, toda a nossa casa adotou mesmo a Ruth. E mesmo com os desafios, foi algo assim surpreendente. Eu costumo dizer mais à minha família que Deus enviou um anjo para a nossa casa. E hoje faz muito sentido que Deus não tem raça, não tem nacionalidade. Deus, ele é um Deus sem fronteiras, e que o estrangeiro ele não é estranho, ele é parte da nossa família de fé. E viver em uma irmandade é isso. Eu sou a única mulher, só um breve testemunho, nunca dividi meu quarto com ninguém. E Deus enviou a Ruth para eu ter essa oportunidade de dividir meu quarto, dividir o banheiro, e a gente dividir roupa, maquiagem. Que privilégio foi entender que eu não sou filha única e que eu tenho a Ruth e muitas outras que Deus enviar. E eu vou deixar ela falar. Se você quiser, eu traduzo. Gente, eu aprendendo português, mas não perfeito. So, eu falo na inglês e Stephanie translate. This journey, essa jornada, started with a dream that Hannah and I and Ruben and Chia Isabel and Chia Aaron had. Essa jornada começou com um sonho da Hannah, da Isabel, do Rum, to walk in the legacy of faith of que caminhou Lana and Paula Jr. com um legado de fé da Lana e do Paulo Júnior. To see the nations touched by this family. Ver as nações tocadas por esta família. And this time for me Este tempo para mim has in turn completely changed my perspective of the kingdom of God. tem mudado completamente a perspectiva dela sobre o reino de Deus. And it says in Psalm 126, I think. Em julho de... Psalm 100. Sorry, desculpa, gente, eu sotaque. Os Salmos 126. 136. Vinci. 126. It talks about in the restoration that God brings, there will be dreaming again. Fala sobre uma restauração You will dream again. dos sonhos novamente. And I believe that what I have seen, experienced, and lived on this trip E ela acredita que o que ela viveu e que ela viu nessa viagem in the UK, there will be a restoration of these values that will bring new dreams. que no Reino Unido está restaurando sonhos. And it's my hope that I will be able to bring
a little bit of what God has imparted to me here, there. E ela espera que ela seja parte dessa restauração, que ela vai levar junto com ela uma parte de tudo isso. But I also understand that it's not just about me. E ela também entende que não é apenas sobre ela. This is for my country, my generation. Isso é sobre o país dela e a geração dela. And this is why the group coming in July E é por isso que o grupo está indo em julho. is so important and will have so much impact. E é tão importante e tem um grande impacto. So I want to thank all of you Eu quero agradecer a todos for the way you have allowed me to share in in the culture that you have here. a forma como vocês receberam e compartilharam a vida de vocês e a cultura aqui. To share your tables, to share your our lives together. Compartilhar a sua intimidade, a sua mesa e toda a sua vida. For your wisdom and for your leadership. A partir da liderança. And to I want to bless you guys as I go. Eu quero abençoar vocês porque ela vai. But know that you have a family in the UK with us. Vocês têm uma família no Reino Unido com ela. Amém. A gente não pode terminar esse momento sem enviar. Queria que você colocasse de pé. Aí a gente vai orar pela Ruth. Na reunião que a gente teve, ela falou o seguinte: sem dúvida, o que eu levo para o meu país, para o meu povo, é o jeito que vocês tratam a mesa aqui. Isso não é normal para nós. Muito forte a gente ouvir isso, né? A nossa cultura, a partir desse lugar, tem gerado vida, tem transformado o jeito dela enxergar. E não vai ter o mesmo tipo de mesa que você tinha antes. É outro significado. E vai levar um pouco daquilo que a gente carrega aqui. Outra coisa que destacou na vida dela foi como a gente abre a nossa intimidade. Forte isso também. Quem sabe sua casa não pode ser um lugar de receber, ou o seu filho está precisando ser enviado para carregar e levar essa cultura. Ruth, a gente te envia na autoridade que Deus nos entregou. A Ruth viveu muita coisa aqui, gente. Ela cuidou de criança, ela cuidou do ministério, foi para alguns lugares em missão. E na última semana nós fizemos o batismo no Resenha, ela batizou e deu nome ainda, amém? Então a cultura assim, mais só da terra tem jeito. E Deus usou ela tremendamente nesse tempo. A gente é grato pela sua vida, a gente reconhece a graça que Deus tem na sua vida e essa particularidade que é da Ruth. Nós agradecemos a Deus pela sua fé, minha irmã. Ter abandonado faculdade, uma história, uma carreira e ter crido nesse negócio que é ser família. A gente quer honrar a sua fé e falar que isso vai florear e vai gerar frutos que a gente nem tem noção. Em nome de Jesus, tende sua mão para cá, vamos orar pela Ruth. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por a vida dessa mulher do Senhor. Nós queremos enviar a Ruth na autoridade que o Senhor nos deu e nos entregou de sermos filhos. E como os filhos, nós enviamos a nossa irmã para mais uma jornada, mais uma estação da caminhada de fé dela, agora carregada na mochila com tanta virtude, com tantas histórias, com tantas memórias. Espírito Santo de Deus, abençoa as mãos da Ruth, abençoa os pés da Ruth, onde ela pisar, que a tua graça invada, onde ela sorri, Deus, que o teu abraço acolha, que o teu sorriso gere esperança, e que esse olhar, Deus, que o Senhor carregou na vida dela aqui nesse tempo, que é dela, que aquilo que o Senhor já plantou na vida dela, algo que flui de dentro para fora, seja visível nesse tempo agora, seja na Escócia, na Inglaterra, ou em qualquer lugar que o Senhor enviar. Nós abençoamos ela com o nome, Pai. Nós devolvemos ela para aquele lugar como uma flecha que pega fogo, que atravessa, que não vê fronteira, e que essa flecha acerte um coração e um alvo assim especial.
Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e enviamos ela em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Ruth. Oi, gente, bom demais, né, Laurinha? Meu Deus, vocês estão vendo que é um esforço aqui.
filhos, né? Entregando, ofertando, abençoando. E eles estão trabalhando a semana inteira aí para entregar isso aí para as famílias, para as mães. Glória a Deus. Bênção, viu, Ruth? Só tem uma coisa que ficou inacabada. Não ficou faltando. Só está inacabado. Entendeu? É nós casar você aqui no Brasil. Quem concorda? Alguém diz amém? Tá bom? Eu não aceito. Viu? Eu não aceito. Eu vou ter um momento de fé com você, tá bom? Em nome de Jesus. Muito bom vocês estarem aqui nesse empenho. Eu queria só fazer uma coisinha antes de vocês saírem aqui. É o seguinte. É isso. Essa entrega. Eu estava ali falando pro Cláudio, assim, a entrega. Laurinha, assim, pá, visceral, coisa mais linda, sua entrega, assim, sem medida, sem pudor, né? Todo mundo entregando na sua característica, da sua forma. Deus sendo fiel. Eu falava, Deus, eu não conformo de completar minha família sem ter uma ruiva. Pronto, nasceu a neta. Acabou, tá completo. Né? Deus é maravilhoso, glória a Deus. Eu queria só que antes eles descessem, eles fizeram só aquela introdução que o Raul Filho entregou tudo. Ele, pá! Eu vou falar por quê. Aproveita antes que os ouvidos mais sensíveis te coloquem dentro de um aquário. Igreja deveria ser o único lugar do planeta onde baterista podia tocar fora do aquário. Mas, talvez até como sinalização profética, a nossa sensibilidade está tornando a gente tão afrescalhado, assim, tão susceptível, que nós estamos colocando nossos filhos no aquário porque não suportamos a expressão livre deles. O mundo podia pôr um aquário para os bateristas, mas nós, não. No mínimo a gente podia conversar para não ter que pôr o vidro. Eu tenho problema com essas coisas, irmão. E todo mundo que anda comigo sabe que eu tenho problema com essas coisas. É um problema confessado e assumido, amém? Vai lá, meu irmão. Só a introdução assim, pá, tá bom? Para muita gente resolver se é aqui mesmo que eles querem congregar, amém? Ah, mas é ele que introduz. Então hoje você vai considerar seriamente se é aqui mesmo que você quer congregar, tá bom? Então vamos lá. No coração de quem já conhece Jesus. Aleluia! Ei, libertação! Glória a Deus, amém, viu? Amém? Sem aquário, amém? Glória a Deus. Ô, Cláudio, vem cá, a gente tem só uns minutinhos antes das crianças descerem. É mais para a gente dar um testemunho, mas antes do Cláudio, enquanto ele está vindo, eu queria dar um testemunho de mãe, Dia das Mães. Se tem uma coisa da qual eu me orgulho, é da minha humildade. Se tem uma coisa da qual eu me orgulho, é da minha humildade. Porque muita gente pensa, entendeu? Que a Lana ficou bonita depois que casou comigo. Não. A Lana já era muito bonita quando nós casamos. Eu só ajudei para dar uma melhorada, porque ela ficou mais bonita ainda, está ficando cada dia mais bonita. Então a Lana está ficando cada dia mais bonita. Mas eu queria que o Daniel colocasse uma foto aqui da inauguração dela de mãe. Não, na inauguração nossa, né? Porque tinha sido mãe, ficou órfã. Eu queria colocar essa foto aí. Aí, ó. Não, volta no comecinho, dá uma pausa. Mulher maravilhosa. Lógico que ela vem melhorando ao longo dos anos. Amém? Olha, tá aí, Paulo Neto. Valeu. Olha lá. Meu Deus do céu. Pronto, vamos lá. Cadê o Cláudio? Opa.
Meu irmão, eu quero apenas dar um testemunho de uns 5 minutos e depois nós vamos receber as crianças. Nós temos aí, acho que uns 15, 20 minutos para... Eles vão descer 10 e 10, 10 e 15, tá bom? Tá isso eu acho. Vou ser mais rápido que os 5 minutos. Vou só honrar aqui à medida que eu fui chegando, e eu deixei essa mensagem para minha esposa hoje, mas quero trazer algumas pessoas aqui para tipificar a mesma homenagem. É evidente que eu não vou conseguir trazer o nome de todas as mães que estão aqui, mas vou citar 3 que estão aqui agora pela manhã e que me inspiram muito como pai. Então, tem algumas mães aqui que eu conheço, porque nem todas eu conheço, e dessas algumas que eu conheço, eu vou tipificar em 3 a minha homenagem hoje a todas as mães e o quanto elas me inspiram a ser um pai melhor. Para mim é uma honra andar com você, Lígia, acompanhar a mãe que eu vi nascer lá em casa. É uma honra para mim ver o dia que você chegou lá em casa com o sonho de ser mãe, com dificuldade de ver a mãe que você se transformou hoje. Muito legal para mim. Para mim é uma honra, Ju, andar com você. Você me inspira, você me anima mesmo, me estimula. Ver em você, ver em seu coração tudo aquilo que você entrega, para mim, me anima. E você, Lana, que eu tenho o privilégio de também chamar de mãe, porque eu aprendi com o Paulo Júnior que a gente não tem que ter nenhum problema em ter mais de uma mãe. Que honra minha poder andar com você, minha irmã. Uma honra mesmo, viu? É um testemunho muito breve, mas muito intenso. Porque, de certo modo, o texto que eu vou ler aqui, eu fui me dando conta de que é um texto bíblico que a gente passou lá em casa, Cláudio. Em todas as suas características. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis. E vai ser uma novidade para a Lana. O que eu vou compartilhar aqui de manhã, um testemunho que eu quero dar, vai ser uma novidade até para minha esposa, tá, Lana? Porque nesses todo tempo aí de casados, a gente vai completar, em 2026, nós vamos completar 40 anos de casados. Então nós vamos fazer 40 anos no ano que vem. E está logo aí. E ela nunca ouviu eu compartilhando isso, nem fazendo essa comparação. Lá em 1 Reis 17. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água para a jarra? Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou. Você está... Porque às vezes a gente tem uma noção muito romântica da cena bíblica, né? Não é? Não é? A gente fica, que trem, assim. Às vezes você está esperando, ouvir uns anjos tocando uns negócios, que climão. Não, presta atenção. Tem que estar lá meio nervoso, seca, dificuldade, problema. Não é uma cena favorável. Deus fala com o profeta, vai lá para Sarepta lá e você fica lá porque eu vou levantar lá uma viúva. Presta atenção. Ele não ordenou o Elias para ir lá convencer a viúva. Ele só despertou Elias por fato de que ele já tinha ordenado para a viúva. A mulher não sabia. Deixa Deus ministrar o seu coração. Mãe, mulher,
Existe uma ordem dentro de você que você não sabe. Existe um direcionamento dentro de você. Por isso que às vezes o seu maior chamado, a sua maior vocação vai se dar numa crise. Você vai ser empurrado para fazer uma coisa que às vezes você mesmo não queria fazer. É contrário. É contrário ao seu instinto, é contrário à sua lógica. Amém? Havia uma ordem dentro daquela mulher que ela não sabia. E o papel do profeta foi só liberar a ordem que Deus já tinha dado. Não é maravilhoso isso? Eu não trouxe uma ordem para a Lana. Às vezes o povo acha, e a própria Lana pode achar, que eu é que trouxe para ela o desafio. Não. Eu só vim liberar as condições para que a ordem de Deus na vida dela antes de mim se cumprisse. Então, quando às vezes a Lana tem alguma crise, não é comigo, é com ela. Isso não me isenta, eu tenho que fazer o meu papel. Mas ela vai ter um conflito, como vocês vão ver aqui. Está no carro. Né? E aí, diz assim, ó. Ele encontrou uma viúva colhendo gravetos. Ele chamou e disse, pode me trazer um pouco d'água? A mulher estava indo fazer um negócio. É típico, né? A mulher já está lá indo fazer um trem. Aí o cara ainda grita, oh! Zero romance, amado. Zero clima. Ali a mulher já está lá, preocupada, tentando salvar a casa dela. Olha o que vem a voz de Deus. Ali no meio daquela confusão, a mulher lá pensando como é que eu vou salvar, resolver meu problema. Aí vem uma voz de Deus, você pode me arrumar água? Meu Deus do céu, será que Deus não está percebendo que é eu que estou precisando de água e não é a hora de eu ficar arrumando água para ninguém? Aí você já está indo resolver um problema que não é seu. O problema ainda grita para você, se der para trazer um pão, traz também. Não é só lá na sua casa não, você está entendendo? E não é porque é o seu marido, nem a vida, não. Amém, irmãs? Amém? Irmãs? E aí ele grita, traz um pão também. Mas ela respondeu, eu juro pelo nome do Senhor, o seu Deus, não é nem o meu Deus. Sabe, o seu Deus, eu estou jurando pelo seu Deus, que não tem nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo aqui graveto para levar para casa, preparar uma refeição, última refeição, para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ele, porém, disse, não tenha medo, vai para casa, faça o que eu te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fará chover de novo sobre essa terra. E ela fez isso, ela obedeceu, e aconteceu que depois nunca faltou comida. Lá na frente, o filho dessa mulher morreu. E foi esse homem que ela serviu, que foi lá ressuscitar ele. Como o tempo é curto, eu não vou me estender. Mulheres, mães, você não vai conseguir salvar a sua família salvando a sua família. A sua família não vai ser salva com aquilo que você faz para salvá-la, mas aquilo que você faz para traduzir o propósito dela. E essa vai ser uma crise para você. Porque às vezes você acha que salva seus filhos fazendo tudo que você pode para salvá-los. E não o sacrifício que você faz para não salvá-los. Colocar na mesa daqueles que vão salvá-los. Que desafio, Cláudio. Aquela mulher, ela só cumpriu o seu papel verdadeiramente materno, não quando ela fez tudo o que ela podia para salvar seu filho, mas quando ela, finalmente, vencendo todas as suas crises, seu desconforto, sua luta, suas questões, seus argumentos. Mulheres, você vai ter muito argumento para não fazer a ordem que Deus já colocou no seu coração. Você vai enfrentar a crise com você, não é com ninguém mais, não.
Porque é uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus para que você ponha à mesa e acolha, muitas vezes, realidades estranhas. E eu vou terminar esse testemunho dizendo o seguinte: nos momentos mais cruciais da minha casa, que casou com uma viúva, que fez de tudo para salvar um filho e não conseguiu. Hoje, todos os nossos filhos foram salvos por aqueles que nós servimos na nossa mesa. No momento mais difícil da vida dos meus filhos, eu não consegui salvá-los. Quem no fim salvou meus filhos foram aqueles que comeram na nossa mesa. E eu sei o tanto que isso foi difícil para a Lana. Sabe por que ela saiu aqui agora? Para arrumar uma mesa. E às vezes chorando, em luta. Muitas vezes nervosa comigo, sem entender como, que no meio de tanto trabalho. Quantas vezes a gente cumprindo esse propósito, ela estava maquiando no carro. Quantas vezes nós trocamos de roupa no estacionamento de um supermercado. E ela não parava, às vezes, de externar os sentimentos dela. Será que vai ser sempre assim? Eu ter que maquiar correndo, eu trocar, eu fazer isso. Essa era a crise daquela mulher. Essa era a crise daquela mulher. Será que Deus não entende? Que eu estava precisando de alguém agora para que se preocupasse comigo. E Deus disse: sabe como é que você vai cumprir seu propósito? Até o fim da sua vida. Colocando a mesa, abençoando, entregando, ofertando. Porque a vida da mulher é oferta. Desfrute o pouquinho que você recebeu. Porque proporcionalmente ao que você vai entregar é quase nada. Você recebeu um sêmen e vai entregar 3,5 kg de gente. Não tenta comparar. Nunca tenta comparar o que você tem para entregar com aquilo que você recebeu, porque são duas coisas totalmente distintas. Você não vai receber 3,5 kg de gente para entregar 1 miligrama de esperma. Você vai pegar 1 miligrama de esperma, uma coisinha pequena, uma oferta pequena que Deus te deu, uma palavra, e vai transformar isso em 3,5 kg de gente, com dores, com agonia. Mas é assim que você vai ver a sua família inteira sendo salva. Amém. Com perguntas não respondidas, com sentimentos não apaziguados. Mas só depois que você vê o seu sacrifício é que tudo aquilo vai fazer o quê? Sentido. E às vezes aquilo que você tentou salvar não vai ser salvo pelo que você guardou para ele para salvá-lo, mas por aquilo que você ofertou em sacrifício dele para salvá-lo. As mães hoje estão tentando salvar os filhos com aquilo que elas têm para fazer por eles e não salvá-los, entregando o sacrifício deles em favor do ambiente que elas vão criar e que no futuro vai salvá-los quando elas não puderem salvá-los. Amém? Um dia seus filhos vão enfrentar problemas que você não vai ter como salvá-los. Sabe o que vai salvá-los? Aquilo que você sacrificou quando você podia salvá-los. Quando você podia salvá-los, você sacrificou isso para criar uma cultura, um ambiente, que agora vai salvá-los, quando você não puder salvá-los. Então não pega o que você deveria estar investindo para criar essa cultura e esse ambiente, para fazer sua última refeição pensando que isso vai salvá-los, porque pode ser a perdição deles. Se aquela mulher não põe a mesa, ela teria servido uma última refeição, mas ela não teria alimentado o processo. Queria salvar os filhos dela, quando ela não podia mais salvá-los. Glória a Deus, era isso. Você sabe, Paulo Júnior, que assim, até trazendo o que o Mateus trouxe de maneira muito forte para quem não estava aqui, o Mateus trouxe aquele momento na vida de Salomão em que ele é colocado diante de duas mulheres. E muito a propósito dentro do que nós vivemos esses dias, e eu não vou fazer questão aqui de explicar, Salomão estava diante de duas mulheres, que no fundo, era uma mesma mulher. Nós estamos aqui agora diante de uma viúva.
contemporâneo a essa viúva, tem uma outra mulher. Ela é contemporânea de Jezabel. Jezabel, ao invés de receber os filhos que entregou, resolveu ser mãe do marido dela. E ao invés de trabalhar à mesa, ela trabalhou a arte da sedução. Me chama muita atenção todas as vezes que a Bíblia e a literatura... São duas mães. São duas mães. Uma mãe que tenta salvar protegendo e uma mãe que salva sacrificando. Exato. Então foi muito a propósito. Tudo que está acontecendo aqui hoje. Muito a propósito. Me chama muita atenção todas as vezes que a literatura hebraica vai buscar conceitos complexos, ela sempre faz a associação com uma mulher. Então, a sabedoria é uma mulher, a insensatez é uma mulher, a perversidade é uma mulher, a bondade é uma mulher personificadas. Então, conceitos complexos são sempre traduzidos através da figura feminina, que é um ser complexo. Ora, é um ser que pega algumas miligramas e transforma em alguns quilos. A crise do diabo não é Jesus. A crise do diabo é a igreja. A crise do diabo não é a figura do homem. A crise do diabo é dessignificar o homem, criando uma crise na maternidade. O dragão se coloca diante da mulher. O dragão quer matar a mulher. A dar à luz, né? É sempre a parte de maior foco do mal. E aí que ele veio tentar a mulher, ele não veio tentar o homem. E aí, confirmando e reforçando e apenas ilustrando o que você acabou de dizer, quando as figuras femininas da sabedoria e da insensatez são apresentadas na sabedoria, a sabedoria, que é uma mulher, ela convida sempre à mesa. Ela constrói a sua casa e ela chama os inexperientes, os jovens, à mesa. A insensatez, que também é uma mulher, não trabalha com o convite, trabalha com a sedução, e sempre o convite dela é um convite que tem caminhos de morte. Então são duas mulheres, novamente são duas mulheres, que muitas pessoas têm dificuldade de perceber que são a mesma pessoa, e os nossos dramas do mesmo jeito, né, no mesmo lugar. Nesse momento, duas mulheres, uma viúva sem nome e Jezabel. Jezabel não tem filhos. Isso é muito interessante. Jezabel tem uma filha, que é a Atalia, que é um grande problema fora daquele lugar, porque ela também replica esse mesmo papel, o papel de quem quer dominar o lugar, né? O mesmo espírito. E é curioso que, ao contrário do que muita gente pensa, a figura da mulher não vai ficar completa na cama. Não, ao contrário. A cama exalta a prostituta, não a mulher. Com todo respeito, se eu tivesse que usar uma linguagem aqui quase chula, a mulher não tinha que ser boa de cama, tinha que ser boa de mesa, porque senão ela vai ficar frustrada, porque ela foi descobrir que ela era valorizada só porque ela era boa de cama, mas ela era estéril, porque nunca viu o fruto da sua oferta. Por isso Abraão era casado com uma mulher bonita, mas o que? Estéril. E ele tinha medo que o faraó matasse ele por achar que a mulher dele era boa de cama. Davi pecou contra Urias e Betseba porque achou que Betseba era o quê? Boa de cama. Mas não quis assumir a responsabilidade com os filhos que ela gerou. Então cuidado. Cuidado. Cuidado para as pessoas não acharem que você, mulher, é atraente, é bonita, porque querem te levar para a cama, e não porque querem te honrar na mesa. Cuidado, porque o homem que te seduz achando que você é boa de cama, é adúltero, é promíscuo, ele frequenta o prostíbulo, porque você vai ser só honrada quando você tiver dignidade na mesa. A mulher frutífera, a mulher que foi honrada, não naquilo que ela tenta salvar. A mulher boa de cama está tentando salvar o marido que ela precisa, e não viver a dignidade dos filhos que ela pode conceber. A mulher hoje tem medo da concepção, medo de não ser honrada, medo de ficar viúva de filhos órfãos. A mulher está se auto-esterilizando.
Ela tem medo de ser mãe. Porque ela tem medo de ser mãe o quê? Sozinha. Olha, como é que uma mulher vai ser mãe sozinha? É porque ela foi boa de cama. Mas a pessoa não tratou ela com dignidade e deu garantido para ela o quê? Uma mesa. Então foi nessa mesa que a viúva foi honrada. Ela tinha sido boa de cama porque tinha um filho. E agora Deus estava devolvendo para ela o quê? O sentido da mesa. Que a mesa não é para salvar. A mesa é para honrar. A mesa não é lugar de ter problema resolvido. A mesa é lugar de ter propósito cumprido. A mesa não é para você salvar, entregando o que está sobrando para remediar. Mesa não é lugar de remediar, suprir necessidade, acudir emergência. Mesa é o lugar onde a família é formada, onde os amigos se encontram, onde a cultura se estabelece. Pode ir trazendo os meninos aí, por favor. Amém, irmãos? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, vai formar essa cultura que um dia, quando você finalmente descobrir que você não pode salvar seus filhos, amém, mães? O dia que você descobrir que, por melhor que sejam os seus esforços, seu filho vai enfrentar um problema que você não tem poder para resolver. Mas você preparou a mesa que vai fazer por eles o que você não pode fazer. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Bom demais. Olha a coisa mais linda. Eita. Quem vai falar? Ô, Fernando, põe esse vasinho para baixo aqui, antes que alguém tropeça nele aqui. Você pode pôr lá no cantinho. Pode pôr lá no canto, então. Obrigado. Você pode para mim, Cláudio? Gente, postura, sem encostar no telão. Tá quente. Tá quente. Tem cheiro de microfone. Não, aí, Matheus. Tem cheiro de outra coisa pra casa? Não, tem cheiro de microfone. Ih, já cantou? Vai ficar com esse. Ah, obrigada. Gostei. Na verdade, você que pegou, então vai ficar. Troca. O microfone é pesado. Pode segurar pra mim? Quando... deixa... Segura. Ah! Deixa eu segurar alguém tá com microfone? Aqui. Outro microfone. Sempre que é animação. Ah, tá. Eu não tô com animação. Eu tô enjoada desse enjoado. Tá na mão da criança ali. Tem que passar para a primeira. Quando você terminar de falar, você fala. Bom dia, pessoal. Feliz Dia das Mães a todos. Nós vamos aguardar os bebês descerem também. Olha, é com muito carinho que a gente preparou para todas vocês este momento. É um testemunho de família mesmo. Eles prepararam com muito empenho e carinho. Recebam o nosso amor e a nossa dedicação aí.
A nossa oração do Ministério Infantil é que esse amor que se multiplica seja derramado sobre todos aqui, que cada um tenha um amor de mãe que adota. A igreja é essa comunidade que precisa revelar o amor de adoção. Quando a gente olhar o outro, ao invés de julgar, a gente pensar, poderia ser meu filho, poderia ser minha filha. Amém? Glória a Deus. Vai descer? Alguém também? Alguém também? Minha mãe não tá aqui. Tá ensaiando na frente dos pais. Oi. Então tá. Michele. Tá todo mundo sacudindo, tem como começar. Só mais expressão. Vamos lá? Pam, param, pam, pam. Instrumento, esconder os instrumentos. Esconder os instrumentos. Eva, a primeira mulher que Deus criou, mãe da humanidade, onde tudo começou. Sara, mãe cheia de fé e de esperança. Mesmo na espera, guardava com confiança. Rebeca, uma mãe que buscou em Deus o que sentia e ouviu que em seu ventre duas nações surgiram. Joquebede, mãe de Moisés, com coragem sem igual, protegeu seu filho de um decreto mortal. Ana, que orou com todo fervor e ao Senhor entregou seu filho com amor. Ruth se tornou mãe de Obed, o escolhido, o negado de amor em Deus construído. Maria, mãe de Jesus, com imenso amor, disse sim ao chamado do Senhor. Eunice, mãe que ensinou a Timóteo a fé, deixando um legado que permanece de pé. Agar, mãe de Ismael, mostrou devoção, mesmo no deserto, clamou com o coração. Raquel, mãe de José e Benjamim, com amor e devoção, deixou um exemplo sem fim. Agora
Agora as meninas vão recolher os instrumentos. Olha, agora vocês vão ficar quietinhos aqui. Vão entregar os instrumentos para a tia. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Eu te amo. Mamãe, eu te amo. Amor. Mamãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mamãe, Michelle. Mamãe, Michelle. Faz isso não toma dele. Aqui, ó. Ó, por favor, você ficou até aqui, agora ninguém sai, não. É feio. É falta de educação você sair agora. Até quem não tem filho. Se você sair agora só porque você não tem filho, é desrespeitoso, é falta de educação, eu estou chamando a atenção igual um pai fala com os meninos. Amém? Então agora você segura a onda aí, uai. Senão fica parecendo que o seu negócio aqui era outro. Não é a família. Então isso aqui é um assunto de família. Agora você fica bonitinho na mesa, porque aqui não é restaurante que você acabou de comer e sai a hora que você quer, não. Aqui é encontro de família, você fica na mesa até a família terminar. Ainda mais hoje, que é dia das mães. Bagunçado mesmo desse jeito, mas tem que ser família. Segura aí. Cerca na porta e manda para trás. Alguém cerca na porta, antes de a gente ir embora, e fala, ó, companheiro, a reunião da família não acabou, não. Isso aqui não é restaurante. Você pegar uma fila mais curta no caixa. Tá certo? Certo, Samuel? Ué, não é bagunçado, não, ué. Irmãos, aí, trem mais bom, aí, barulheira. Irmão, vou te falar uma coisa para você. Família só é família se for suficientemente desorganizado. Organizado é restaurante, escritório, hospital, cadeia tem que ser organizado. Amém? Família tem que ser desorganizada, mas não pode ser bagunçada. Por isso que presídio é organizado e bagunçado. Aqui é desorganizado, mas não é bagunçado. Isso aqui não é bagunça, não. É só a desorganização própria da família. Glória a Deus. Amém. Eu estou muito alegre da gente ter esse Dia das Mães aqui, porque sem dúvida alguma deve ser uma das maiores proporcionalidades de criança por cabeça. Certo ou não? Você não estava pensando nisso? Os engenheiros pensam do lugar. Olha o que eu vi tanto menino aqui, foi gente, o per capita nosso de criança está muito bom. Isso quer dizer
que o nosso Ministério Infantil está funcionando onde ele tem que funcionar. Sabe onde é que o nosso Ministério Infantil tem que funcionar? Lá na fábrica. Porque tem uns Ministérios Infantil que está funcionando na oficina, mas está fechando as fábricas. Amém? Aqui, às vezes a oficina aqui é meio desorganizada, mas mostra que as fábricas estão funcionando. Glória a Deus, amado. Aleluia. Glória. Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus. Os nossos jovens não estão com medo de gerar filhos. Talvez você seja um dos tantos. Eu fico muito alegre. Eu vou usar isso aqui para você ir para casa em paz. Onde na terra você pensou que a gente ia comemorar Dia das Mães numa reunião evangélica, num culto, cantando uma música do Cogumelo Plutão, composta pelo Blanc Van Gogh? Não, fala a verdade. Você imaginava que num culto, assim, fim de culto, os meninos iam estar cantando uma música do Cogumelo Plutão, que você nem sabe. Cogumelo Plutão é uma banda neogótica de Brasília. O autor da música chama Blanc Van Gogh. Agora eu quero que você ouça o testemunho do Blanc Van Gogh a respeito dessa música. Você precisava ouvir, por isso que eu estou segurando você aqui. O autor comenta sobre a confusão que as pessoas fazem em relação à letra. Na época, eu sempre cantei essa música na igreja. É uma música sobre Jesus, mas as pessoas não sabiam. Eles achavam que era sobre uma mulher esperando um homem na janela. Mas eu estava vivendo em Petrópolis, um tempo de muita solidão, com dias chuvosos e isolamento. Tinha perdido todos os meus empregos e nesse momento difícil escrevi essa canção para Deus. Está vendo, irmãos? Mães, não é o que você pode salvar, mas é o que você pode inspirar. Talvez um dia seu filho vai pensar que é uma mulher que vai salvá-lo, mas você só é inspiração da onde ele verdadeiramente vai encontrar salvação. Amém? Porque muitas vezes você não vai estar lá para salvar ele, mas você foi a inspiração de quem pode salvar ele em qualquer lugar. Não pense que o que você vai fazer por ele vai ajudar diretamente com o que você entrega, mas é a sua confiança em não ter limites para sacrificar e ofertar em favor da vida, porque ele vai conhecer o Deus que te inspira. Amém? E não o medo que te apavora. Glória a Deus. Ele nem sabia que ele era a testificação de tudo aquilo que a gente compartilhou aqui hoje. Você sabia dessa história dele? Coisa linda, não é não? Eles terem escolhido uma música desse cara para ele falar de tudo que nós estávamos falando aqui. Essa confusão entre se é a mãe ou se é o coração materno de Deus. Amém? Que o amor do Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão, a consolação, a inspiração do Espírito Santo de Deus seja com, em, mais especialmente através. Glória a Deus, amado. Ainda que seja com pão francês, mas aí pelo amor de Deus, rumo um pão bom. Salame, mas pelo amor de Deus, pão cortado fininho, quase transparente. Celebre esse dia com alegria, reparta, mas principalmente convide outros para a sua mesa, para ninguém na sua casa pensar que isso é uma coisa fechada, mas será sempre algo compartilhado, repartido. Vamos em paz, um bom dia para todos.